Na reunião que a APEUESP teve com o novo secretário da Educação no dia 2 de fevereiro, a questão salarial, como não poderia deixar de ser, foi colocada em pauta. Reajuste foi uma das reivindicações que motivaram as intensas manifestações dos professores em 2015, incluindo uma paralisação de 92 dias. Os salários, já defasados, ficaram piores ainda com a decisão do governo do estado de reajuste zero ao magistério no ano passado, desrespeitando, inclusive, o que determina a meta 17 do Plano Nacional de Educação. Com a inflação registrada em 2015 acima dos 10%, a situação salarial dos professores ficou insustentável. O salário, para nós, é inadiável, né? Não tem como dizer que vai dar zero de reajuste e não dá nem a inflação do período que passou, né? Eu acho que você pode até abrir, o que deixamos claro, abrir uma mesa permanente de negociação que valorize, né, vá na perspectiva de valorização dos profissionais da educação, de acordo com a meta 17, o piso salarial do Plano Nacional de Educação. Contudo, a inflação do período tem que ser, sim, considerada e dar, porque nós não vamos conseguir nos segurar, né, com a perda do poder aquisitivo. O salário mínimo conseguiu uma valorização bastante significativa. O caso do piso salarial profissional nacional, o professor de educação básica 1 está abaixo do piso salarial profissional nacional. Com mais um reajuste, isso tende a cair mais ainda, né? O estado mais rico da nação, eu acho que não pode continuar tratando os profissionais da educação desta forma. Quais as perspectivas de reajuste salarial dos professores para 2016? Então, essa é uma situação extremamente dramática, como eu disse. Se nós examinarmos hoje o orçamento, nós diríamos que, infelizmente, teríamos a situação idêntica a 2015, até porque o orçamento de 2016, prevendo queda na arrecadação, ele foi menor do que o de 2015. Mas eu acabei de afirmar à APEUESP, a Bebel e a sua equipe que o governo do estado tem um orçamento devotado à educação de quase 30 bilhões, dos quais 65% são destinados ao pagamento de pessoal. Mas nós temos 35% de custeio e eu espero poder fazer com que a economia nesses 35% autorize a migração de verbas que possam não atender completamente as expectativas, mas compensar de certa forma aquilo que representou uma frustração bem compreensível de parte do magistério. Essa é a luta em que eu vou me empenhar. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa imediata, mas eu vejo com boas perspectivas que nós possamos atender a uma parte das legítimas reivindicações. Nós também tratamos dessa última resolução que versou sobre os professores coordenadores pedagógicos e esperamos imediatamente uma resposta, até para ter impacto na atribuição de aulas. A Resolução 12 de 2016, publicada no Diário Oficial do Estado no dia 30 de janeiro, prevê que toda unidade escolar tenha, no mínimo, um professor coordenador pedagógico, mas abre a possibilidade de perda de PCP, com que a APEUESP não concorda. Tratamos também da forma do professor coordenador categoria O, por exemplo, que tem 2 dispositivos que não estão adequados à situação atual, ou seja, o professor coordenador pedagógico, ele está, na verdade, podendo faltar tal qual quando era somente com um ano, né, de trabalho. E agora ele vai ter 3 anos e 10 meses. Né? Então, como é que faz? Vai ter só aquele número de faltas? Não pode. Mas não é só isso que está em questão. As próprias férias desse professor, porque só paga as férias, de acordo com o projeto original, ao final do contrato, né?
E o final do contrato é 3 anos e 10 meses. Quer dizer, o professor vai trabalhar 3 anos e 10 meses sem pagar férias. Então, isso ficou muito latente para nós. O senhor afirmou na sua posse justamente que a valorização da carreira docente era uma prioridade na sua gestão. Como o senhor pretende fazer isso? Bem, eu tenho a intenção de avaliar tudo aquilo que possa ser feito para que o professor se sinta melhor. Eu não falo apenas em remuneração, em salário, mas eu gostaria de fazer com que o professor tenha um ambiente de trabalho agradável, prazeroso, que nós consigamos reduzir as enfermidades do magistério. Outra questão debatida na reunião com o secretário da Educação foi a do fechamento das salas de aula. Estudos aplicados em escolas estrangeiras com até 30 alunos por classe no ensino fundamental demonstraram que uma redução de 30% no tamanho de uma turma faz aumentar em 44% a proficiência do aluno. Esses números fazem parte de uma análise de estudos internacionais realizada pela pesquisadora Cristine Pinto, da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, e publicada pelo jornal O Estado de São Paulo. O jornal publicou ainda dados do IDESP que indicam ser a aprendizagem dos estudantes que frequentam salas superlotadas no ensino médio da rede estadual de ensino de São Paulo 22% menor do que a média do estado, que já é baixa. Essas informações publicadas no jornal e, portanto, acessível a todos, poderia sensibilizar o governo do estado para a situação da rede de ensino paulista. Mas não foi isso que aconteceu. O governo do estado publicou logo no dia 9 de janeiro deste ano nova resolução mantendo o elevado número de estudantes por sala. Se isso não bastasse, fez pior ainda. A resolução determina que, excepcionalmente, quando a demanda devidamente justificada assim o exigir, poderão ser acrescidos até 10% por classe. Com essa medida, o governo compromete ainda mais a qualidade do ensino da rede paulista, que já deixa muito a desejar, prejudicando estudantes, professores e pais. Para nós, há um entendimento de que é uma reorganização branca, sim, que está acontecendo, e isso vai impulsionar a organização, né? E nós vamos ter que fazer com que as classes sejam reabertas, né? Não dá para aceitar simplesmente aí o fechamento de salas de aulas, né? E depois chegar ao final do período da atribuição, nós temos aí quase 3.400 salas de aulas, como foi o início do ano 2015. A APUESP luta para que 25 seja o número de alunos por sala de aula em todos os níveis e etapas da educação básica, com exceção da educação infantil, que deve ter limites específicos. Essa é uma das prioridades do sindicato e de todas as demais entidades que integram o grito pela educação pública de qualidade no estado de São Paulo. Mas lutar por educação pública inclusiva e de qualidade é tarefa de toda a sociedade. Foi um contato para eu tomar conhecimento de uma pauta de reivindicações que eu vou estudar com todo carinho. Infelizmente não depende só de mim, depende de uma situação dramática que a República está a vivenciar, né? Mas eu vou tentar fazer o possível para que essa pauta seja analisada com toda a seriedade, como deve ser o nosso tratamento respeitoso, e tentar atender tudo aquilo que for possível. Eu acho que a gente vai ter uma luta aí contundente neste cenário que está colocado. Agora, é claro, a gente espera do secretário que ele apresente aí, né, para a gente uma resposta, né, para essa intermediação entre a perda que nós tivemos no último período e a política de valorização dos professores.